Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, como disse o nosso Renaud, o estudo de obras póstumas, livro que foi escrito por Allan Kardec, alguns textos foram incluídos, só que ele não publicou esse livro, ele não editou, ele não publicou. Por quê? Como o próprio nome diz, obras póstumas. Esse livro foi lançado após o desencarno de Kardec. E Amélie Gabrielle Boudet, a sua esposa, então viúva, encontrou todos essas anotações, esses textos, esses estudos, e junto com Lei Marie publicaram este livro, Obras Póstumas, que tem muitas coisas interessantíssimas, muito interessantes. Nós paramos aqui no capítulo Questões e Problemas, Expiações Coletivas, e Kardec analisa a mensagem de um espírito chamada Claire, ou Cléia, né, em português, e nós estamos dando continuidade, então, a essa análise que Kardec está fazendo do texto desse espírito. Então, continuando o texto, diz Kardec: a humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso, por variadas fases de provações que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Do mesmo modo que, para o encarnado, cada existência é um passo à frente. Cada geração marca um grau de progresso para o conjunto. É irresistível esse progresso do conjunto e arrasta as massas, ao mesmo tempo que modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado que tem de desaparecer. Ora, como as gerações se compõem dos indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que o progresso delas é a resultante do progresso dos indivíduos. Bom, não falei, mas vou falar agora. Está aqui comigo hoje a minha esposa, Paloma Nogueira. Olá, boa noite a todos. Boa noite, e que nós possamos entender direitinho o que o nosso Kardec está querendo nos passar. Ele faz uma espécie de distinção e, ao mesmo tempo, de conjugação das duas formas de evolução dos espíritos, e nós vamos trazer aqui para o planeta Terra. Nós somos individualidades. Eu sou uma pessoa, está ali na técnica o nosso Clever, aqui comigo a Paloma. Somos pessoas individuais, somos espíritos individualizados. Mas nós formamos uma sociedade. E aí essa sociedade, ela se forma em grupos. São os grupos que têm afinidade e que vão evoluindo. Imagina que num grupo de 100 espíritos encarnados e ou desencarnados, 2 ou 3 não estão alinhados com o propósito do grupo, que é de evoluir, de crescer, de se melhorar. Esses 2 ou 3 indivíduos, eles têm inúmeras chances para que eles possam entrar, vamos dizer assim, entrar no esquema dos demais. Eles, então, vão ter várias e várias oportunidades, e os demais que estão realmente alinhados com o propósito de evoluir, com o propósito de se melhorar, eles vão tentar de tudo para que esses 2 ou 3 indivíduos possam se alinhar, se afinizar
com o restante do grupo. Caso isso não ocorra, existe um tempo determinado pela espiritualidade, e a gente não pode colocar isso em tempo de relógio, né? Mas sim em tempo psicológico. Ou seja, para cada um existe um tempo. Eu posso ter 3 oportunidades, por exemplo. Paloma pode ter 10 oportunidades. E outro pode ter 1 oportunidade. Pode se alinhar, pode não se alinhar. Então, a espiritualidade vê em cada um dos indivíduos a propensão para que ele se afinize com aquele grupo. Caso não se afinize com o grupo, aqueles elementos ou aquele elemento que não se alinhar, ele vai ser retirado do meio desse grupo e vai para um outro grupo que se afiniza com aquela pessoa. Pode estar no planeta Terra ou pode ser colocado num planeta inferior para que possa, digamos assim, repetir as lições e poder entender que deve realmente tomar atitudes para se reformar, para se melhorar, para poder voltar ao convívio daquele grupo que ele deixou. Então, o grupo ele tem essa responsabilidade da evolução. Se o grupo em si, ele de alguma forma falhar nesse processo de evolução, o grupo como um todo vai sofrer as consequências como a individualidade sofre. Quando eu faço alguma coisa errada, certamente isso vai ficar na minha conta corrente espiritual, digamos assim. Na causa e efeito, na lei de causa e efeito. E eu vou ter que resgatar. Eu vou ter que me modificar para que eu possa realmente resgatar essa dívida. E é importante falar que nem sempre a gente resgata uma dívida através de sofrimento, de dor. Podemos resgatar, como Jesus falou e foi captado por Pedro e colocado na sua epístola, que o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos erros cometidos. Quando a gente consegue sair dessa coisa do eu tô sofrendo, eu tô sentindo dores porque eu tô pagando aquilo que eu fiz no passado, ok, é entendível. Só que nós precisamos ser um pouco mais inteligentes ou mais espertos na linguagem comum e avançar para esse ponto de amar, trabalhar o nosso íntimo para não sentir raiva de ninguém, não sentir ódio de ninguém, estar disposto realmente a perdoar. E isso é amor, isso é o exercício do amor. No início não é fácil. Não é fácil perdoar. Ninguém aqui pode dizer que é fácil perdoar. Só que é possível, né, Paloma? Costumo dizer que perdoar não é esquecer, né? Isso é amnésia. Né, João? Perdoar é a gente lembrar de algo que o outro fez e não se incomodar. É lembrar daquilo e aquilo dentro da gente não ter tanta importância. Olha assim, ele fez isso, naquele momento ele não tinha maturidade, não tinha cabeça e tá tudo bem. Só que até a gente atingir esse pensamento, a gente vai quebrar muita cabeça, né, João? Quebra muita cabeça. Mas é importante, até esse processo, né, dessas quedas nossas são importantes. Essa maturidade espiritual aí vem com o tempo. Exato. A gente tem que entender que nós não evoluímos em linha reta, como algumas pessoas dizem, né? Nós evoluímos em tombos, né? Erros, acertos, até que um dia nós vamos somente acertar. Mas esse dia ainda está muito distante. Nós ainda temos muita coisa a aprender e muita coisa a fazer trabalhar dentro de nós. O equilíbrio emocional é fundamental, né? A gente não tem equilíbrio ainda, a verdade é essa. A gente está no nível evolutivo que a gente está tentando se equilibrar ainda. Mas só da gente ter a maturidade de entender que a gente precisa fazer mudanças íntimas, né? Não é fácil, né, da noite para o dia, mas essas mudanças são necessárias para a gente.
É isso aí, mudanças são necessárias. E a gente precisa entender que essas mudanças, elas precisam ser sempre para o bem, sempre para o melhor. A gente muitas vezes acha que o outro tem que mudar, né? Principalmente assim, não vamos aqui falar da nossa vida não, né, Paloma? Mas num casal a gente tem diferenças e é muito interessante que tenhamos diferenças. E é mais interessante, mais importante que nós possamos compreender, aceitar essas diferenças. Aceitar o outro ou a outra como o outro ou a outra é, e não como eu quero que seja. Tantas e tantas vezes a gente perde oportunidades de ter um relacionamento maduro, de ter um relacionamento especial, porque a gente quer mudar o outro. Sim. Eu costumo dizer que casamento é uma prova de fogo, porque conviver com o outro 24 horas por dia, com defeitos, qualidades, tem dias que a gente não tá legal, tem dia que o outro também não tá legal, e a gente tem empatia de se colocar no lugar do outro e entender que cada um tem o seu momento, não é uma tarefa fácil, né? A gente, quando tá com raiva, quando tá chateado, a gente desconta, e na convivência isso se torna automático. A gente tem que saber dosar isso, porque de fato eu costumo dizer que casamento é uma das provas mais difíceis, pelo menos para mim, como experiência, de olhar, de se enxergar, porque a gente às vezes cobra no outro aquilo que a gente não faz. A gente está ali, a gente acusa e aponta o dedo para o outro, mas a gente está acusando no outro o que aquilo a gente tem em maior grau. Né, João? Os defeitos que mais nos atingem, que mais nos incomodam, são aqueles que nós temos em maior grau. Mas este é o programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo e acompanhando o estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Estamos hoje aqui, eu, João Nogueira, Paloma Nogueira, e ali na técnica o nosso Cléver, o pai do Pietro. O pai do Pietro, não tem jeito. Eu sou o pai da Luísa e o Cléver é o pai do Pietro, né? E é isso, relacionamento, e Kardec aqui coloca muito claro que nós realmente vamos evoluindo como indivíduos e como coletividade, como geração. Olha o que ele fala de geração. E eu lembro que Jesus disse: esta geração não passará sem que tudo se cumpra. Que geração é essa que Jesus estava falando? É o conjunto dos espíritos, encarnados ou desencarnados, que se agregam no planeta Terra. Existem bilhões, não vamos aqui dizer números, muita gente diz números, eu não acho legal dizer números, porque você está colocando algo que ninguém sabe. Jesus o sabe, mas não importa. São vários bilhões. Se nós temos aqui 7 bilhões e tantos milhões de habitantes encarnados, imaginamos quantos desencarnados existem. Enfim, são muitos bilhões de espíritos conectados no planeta Terra. E quando Jesus fala que esta geração não passará, é esta geração, estes espíritos, esta coletividade, que nós estamos agora sabendo pela doutrina espírita que o planeta, ele vai evoluir, ele está em evolução, mas ele vai passar pela transição, estamos passando pela transição, e deixando de ser um planeta de provas e expiações, passando a ser um planeta de regeneração e provas. As provas continuam. Só que isso não acontece com a parte física do planeta. É óbvio que há uma evolução na parte física, mas a evolução é moral dos espíritos que estão agregados a este planeta, que estão conectados neste planeta. Algumas individualidades já alcançaram estágios que podem deixar o planeta Terra indo para um planeta superior, em evolução. Um planeta que já está no plano de regeneração há bem mais tempo do que a Terra. Então esses espíritos são convidados a irem para lá. Outros espíritos já está acontecendo há vários anos e vai continuar acontecendo até que a transição se processe, se finalize. Outros espíritos que não estão, como eu lembrei daqueles 2 ou 3 no meio de 100,
eles não estão se alinhando a essa nova realidade de um planeta de regeneração e provas. Então, eles vão ser não convidados, mas encaminhados a um planeta que esteja iniciando o seu processo de provas e expiações. Então, é dessa forma que acontece. Nós vamos evoluindo, a coletividade, esta geração, ela não passa sem que se cumpra tudo, ou seja, o ciclo de provas e expiações tem que ser completado. Então a geração como um todo, ela vai completar e vai passar para um novo ciclo, nova realidade moral dos espíritos congregados ao planeta Terra. Então nós precisamos entender, e muitas vezes isso não fica claro para as pessoas, precisamos entender que nós evoluímos sim individualmente, mas precisamos ajudar os nossos companheiros de caminhada a evoluírem também. Então é muito egoísmo da nossa parte quando a gente quer evoluir e não quer que o outro evolua. O ser humano ainda tem essas coisinhas, né, de egoísmo, um egoísmo exacerbado, que lá no Livro dos Espíritos está claríssimo que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Todo o resto deriva desse egoísmo. Então o que nós temos que fazer é combater esse egoísmo. Mas como é que se combate o egoísmo? Sendo altruísta, exercitando esse altruísmo. O que é o altruísmo? É quando você olha para alguém e fala, eu preciso ajudar essa pessoa de alguma forma. Tentar ajudar as pessoas de alguma forma. É preciso fazer isso. A gente só vai ser feliz quando todo mundo for feliz. Se a gente não tiver alguém do nosso lado que é infeliz, a gente não vai poder ser feliz plenamente, não é? Então precisamos trabalhar para que as outras pessoas tenham condições de crescer, de evoluir, de serem realmente espíritos mais maduros. E o trabalho que a Rádio Rio de Janeiro exerce nessas massas é imprescindível. Então todos nós, conectados e colaborando de alguma forma com a Rádio Rio de Janeiro, estamos fazendo o nosso papel. É óbvio que não podemos esquecer da nossa individualidade, do nosso crescimento moral. Porque não adianta nada vir para a Rádio Rio de Janeiro, fazer um programa, né, seja ao vivo, seja gravado, qualquer programa que está aqui na Rádio Rio de Janeiro, e chegar em casa, ser um déspota, chegar na rua, ser um malcriado, né? Então a gente está sendo hipócrita, né? Se eu não coloco em prática aquilo que eu falo, né? Eu não tento de alguma forma vivenciar isso, não adianta nada, né? Verdade. Continuando o texto aqui de Kardec, ele diz assim: mas quem demonstrará, poderão dizer, a existência de solidariedade entre a geração atual e as que a precederam, ou entre ela e as que lhe sucederão? Como se poderia provar que eu já vivi na Idade Média, por exemplo, e que voltarei a tomar parte nos acontecimentos que se produzirão na sucessão dos tempos? E aí Kardec faz uma complementação muito interessante. Ele diz assim: nas obras fundamentais da doutrina e da revista, o princípio da pluralidade das existências já foi exaustivamente demonstrado, para que ainda nos detivéssemos aqui a demonstrá-lo. Nos fatos da vida cotidiana, fervilham provas e uma demonstração quase matemática. Limitamo-nos, pois, a concitar os pensadores a que atentem nas provas morais que decorrem do raciocínio e da indução. Será porventura necessário vejamos uma coisa para que nela acreditemos? Observando efeitos, não se pode adquirir a certeza material da causa? E aí Kardec, mais uma vez, colocando o nosso raciocínio para funcionar, né? Lembrando de Tomé. Quando Tomé, a primeira vez que Jesus aparece dentro da casa da sogra de Pedro, e o Tomé não está lá, e depois eles contam, né, os discípulos contam para Tomé, e Tomé diz: eu só acreditarei se eu puder tocá-lo, se eu puder, né, vê-lo. E aí, maravilha,
Jesus aparece a segunda vez e se mostra. Tomé estava lá. Então Tomé, Senhor, graças a Deus. E Jesus fala assim: crestes porque vistes? Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ou seja, quando nós utilizamos a nossa razão para perceber que a única saída para a explicação, a única explicação, melhor dizendo, para que nós entendamos por que crianças nascem cegas, aleijadas, com problemas mentais, pobres, e outras ricas, saudáveis, lindas, etc. Qual a diferença? Porque Deus não faz acepção de pessoas, como está lá no Evangelho. Deus faz com que o seu sol suba sobre bons e maus e sua chuva caia sobre justos e injustos. Então Deus não faz diferenciação. Qual é essa diferenciação, então, das crianças nascerem umas muito bem e outras muito mal? É a reencarnação. Eles estão cumprindo uma determinação, por vezes de espíritos superiores, por vezes deles próprios, pedindo aquele tipo de provação ou de expiação, porque no passado não foram muito bem nas execuções, digamos assim, das suas tarefas diárias. E é isso, a reencarnação é um fato. É um fato estudado e explicado, não por religiosos, não é invenção do espiritismo, não. Vários pesquisadores de renome, Patrick Drouot, Brian Weiss, Raymond Moody e Ian Stevenson e vários outros cientistas estudaram a reencarnação. E a única forma que nós temos de compreender por que eu estou aqui nesse momento, por que eu estou com esta ou aquela pessoa. Sim. No Espiritismo eu encontrei muitas respostas para meus questionamentos, para minhas dúvidas. Eu não entendia muitas coisas que aconteciam comigo e muitas vezes eu cheguei até a duvidar da existência de Deus. Comecei a questionar mesmo a minha fé porque eu não entendia. E quando eu conheci a doutrina, eu passei a entender muitas coisas que aconteciam comigo e assim, tem muita lógica, né? É quando você acha, existe uma coerência que só a reencarnação explica. Isso aí, só a reencarnação explica. E infelizmente nós ainda temos digamos assim, esse embate entre pessoas de diferentes filosofias, diferentes religiões, negando a reencarnação por uma questão pura e simplesmente de entendimento. E também de que acreditou ao longo da vida inteira que era assim e agora não pode mudar. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: quem não muda de ideias é porque não tem ideias para mudar. Quem somos nós para acharmos que somos já detentores da verdade, que já conhecemos tudo? Lê do engano. Nós ainda não conhecemos nada. Nós ainda temos muito que aprender para podermos dizer um dia, como Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Com certeza. A gente tem muito que evoluir ainda. Quebrar paradigmas, né, João? Isso aí. Esses paradigmas que muitas vezes foram inculcados em nossa cabeça, né? Colocados dentro do nosso pensamento, e aí a gente acaba acreditando naquilo e não sai daquilo. A gente acha que é o ponto final. Nós ainda estamos distantes dessa verdade. Bem, meus irmãos, estamos finalizando o programa de hoje, agradecendo muito o carinho de cada um de vocês, e nos encontramos na próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até lá. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista
e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu 28º capítulo do livro, que trata da coletânea de preces espíritas. Na segunda-feira nós iniciamos o capítulo falando sobre aquelas situações básicas, né, relacionadas à prece, que Kardec intitulou como um preâmbulo. Hoje nós vamos desenvolver o primeiro item, né, naquela subdivisão das preces, que são as preces gerais. E Kardec, então, julgou importante começar pela oração dominical. E para realizar esse estudo, essa reflexão, junto a nós, está aqui o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, no suporte técnico, o nosso querido Pablo. E vamos então dar boa noite ao Antônio e pedir a ele que inicie essa leitura e essa reflexão conosco. Boa noite, Antônio. Muito boa noite, Marta. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então o estudo das preces. E como você mesma leu no programa passado, o capítulo foi dividido em 5 partes, 5 tipos de prece. E aí o primeiro tipo de prece são as preces gerais. Então, dentro dessas preces gerais, a primeira prece que vai ser analisada aqui pelo estudo é a oração dominical. E como também nós comentamos no programa passado, sempre há um prefácio para explicar os motivos que envolvem esta prece, essa situação. E no caso específico aqui da oração dominical, como todas as outras, tem o seu prefácio também. Então nós vamos começar estudando o prefácio apresentado por Kardec relativo à oração dominical. Então Kardec nos diz o seguinte: os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, mas como símbolo. De todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque ela pode substituir todas as outras segundo a intenção que lhe for atribuída. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra sua profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Entretanto, por causa da sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria das pessoas, eis porque geralmente a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma de suas partes. A prece é dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, 3, 7, 9, tirado da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e em uso nas operações de magia. Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, a cada uma das suas proposições foi colocado, de acordo com o conselho e a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhe devolve o sentido e mostra as suas aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer essa oração de uma forma simples ou desenvolvida. Então, o que Kardec nos traz aqui, neste prefácio? Está mostrando que a escolha dessa prece para início no estudo não foi uma
escolha aleatória. Foi uma recomendação dos espíritos que iniciássemos o estudo, essa coletânea de preces, com a prece dominical, conhecido como Pai Nosso. Porque, como diz Kardec aqui, de todas as preces, essa é que os espíritos situam em primeiro lugar de todas as preces. É a primeira prece, a mais importante. E ele diz, seja porque ela veio do próprio Jesus, ou seja, foi o próprio Jesus que criou essa prece. Primeiro motivo já seria suficiente, mas também porque ela pode substituir todas as outras preces, devido a ela abranger, em poucas palavras, todas as situações que nos são importantes para nós, que nos são caras. E ela, como Kardec cita aqui, é um perfeito exemplo, modelo de concisão, ou seja, uma prece super compacta, simples, curta, extremamente objetiva. Ele chama de dizer de verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Claro, tudo que é simples, se você for pesquisar, é o melhor. Quando é complicado, já sai fora porque não dá certo. A simplicidade do Cristo é impressionante. Então, por isso que a gente consegue aprender com seus ensinamentos e estão aí até hoje. Se fossem ensinamentos super rebuscados, complicados, a gente nem tinha como gravar isso, já tinha esquecido. Então, ele apresentou de forma sucinta, então a sua prece deveria também ser de uma forma sucinta. Agora, por causa dessa concisão, muitas pessoas não conseguem entender bem o que significam cada uma das suas partes. Cada uma das partes desta prece, estando concisa, às vezes faz escapar de nós a intenção, o que significa. Então, como Kardec diz, não quer dizer nada, você não é obrigado a seguir esta prece com essas palavras dela, como o Cristo falou. Você pode fazer uma prece ampliando cada parte dela, colocando mais coisas, porque é possível, e Kardec vai fazer isso. Nós também podemos orar um Pai Nosso, para alguém, ou para uma plateia, para quem quer que seja, e aprofundando cada item daquele. Porque ali abrange tudo. Como ele diz aqui, essa prece, ela tanto serve para nós no sentido de adoração, como no sentido de agradecimento, como no sentido de pedido de coisas, tanto para nós quanto para outras pessoas. Porque quando estamos pedindo para outra pessoa, estamos justamente pedindo aquilo que gostaríamos que pedissem para nós. E estamos seguindo exatamente aquilo que Jesus pregou. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então essa prece tem toda essa importância por isso. A pessoa escolhida para ser a primeira debatida aqui. Agora, as pessoas tinham mania de achar que conforme o número de vezes que se orasse o Pai Nosso, ele teria mais importância. Então, diziam que tinha que orar 3 vezes, 7 vezes, 9 vezes, tal. Mas isso, como diz Kardec aqui, isso é coisa de antigamente. As pessoas tinham a mania de usar esses números de uma forma supersticiosa, de uma forma cabalística, uma forma mágica, para talvez obter ali mais efeitos. Mas nós sabemos que essa prece aqui não tem nada a ver com o número de vezes que você ore. Basta você orar uma vez, com fé, com sentimento, com seu pensamento voltado intensamente para o que ela significa, que o efeito vai ser obtido. Não é necessário rezar 3 Pai Nosso, como o pessoal fala às vezes, rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Pai Nossos. Isso é coisa de antigamente. Hoje não é necessário, a gente não precisa, nós temos compreensão disso. Nós não precisamos fazer isso. Então Kardec vai começar aqui estudando item a item. É claro que hoje não vai dar para eu aqui estudar todos os itens. Eu vou estudar os primeiros, depois a Marta, no programa próximo, vai dar seguimento a cada item aqui. Dependendo do tempo, vamos estudar 1 ou 2 ou 3, não sei. O tempo que vai determinar. Mas a partir de então, vamos dar seguimento. São 6 itens que Kardec... 6 ou 7, agora já me escapou. Acho que são 7 itens. São 7 itens que Kardec dividiu, em 7 itens dividiu o Pai Nosso. Então nós vamos iniciar pela primeira sentença do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, o que significam essas palavras, esse pedido, essa glorificação do Pai? Então Kardec nos diz: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo nos dá o testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas.
o nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva e o mais pequenino inseto até os astros que se movem no espaço. Por todas as partes vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso o que não vos glorifica e ingrato o que não rende ações de graça. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. Recapitulando, essa primeira frase realmente é uma frase de louvor, de exaltação ao Pai, de reconhecimento nosso de sua grandeza, reconhecimento de sua presença em tudo o que há no universo. Como disse o Cristo, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, e de nós e de tudo. Como ele disse, o Pai sabe cada folha e cada árvore, cada rolinha, cada pardal que morre, o Pai toma conhecimento. Cada fio de cabelo da nossa cabeça toma conhecimento. Então toma conhecimento desses pequenos acontecimentos e também toma conhecimento das explosões estelares, aí, choques de galáxias. Tudo isso que há no universo está acontecendo sob a égide do Pai soberano e justo, como diz Kardec. Então nós não poderíamos iniciar uma prece sem, primeiramente, louvar a Deus, até a possibilidade de nós estarmos com condições de fazer a prece. Se nós estamos com condições físicas e mentais para fazer uma prece, a primeira coisa é louvar a Deus por essa faculdade que nós dispomos. Então Kardec está explicando aqui isso. E é cego, como diz ele aqui, aquele que não reconhece nas obras do Pai essas coisas, não reconhece a presença dele nas obras. É orgulhoso o que não glorifica a Deus por isso. E ingrato aquele que não lhe rende graças. É ingrato, mal agradecido aquele que não agradece a Deus por tudo que tem. E até pelo que não tem, também tem que agradecer. Porque se não tem, é porque ia atrapalhar a vida nossa. Então Deus já fez a gentileza, o favor de não nos dar, para que a gente não se atrapalhe. Então vamos restar com aquilo que realmente nos importa. Então esse é o comentário de Kardec para a primeira frase do Pai Nosso. Como ele disse aqui, você poderia fazer uma palestra só sobre essa glorificação a Deus. Ficar aqui 20 minutos, 30 minutos glorificando Deus e não seria suficiente o tempo. Mas ele segue aqui, a segunda frase do Pai Nosso. Que o vosso reino venha, ou como outra acepção, venha a nós o vosso reino também. A gente ora desta forma, que quer dizer a mesma coisa. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele vai tratar desse nosso pedido de que este reino de Deus venha até nós. O Cristo falava muito do reino de Deus o tempo todo. Que nós buscássemos o reino de Deus e sua justiça. Então, e nós aqui estamos pedindo justamente isso. Já que nós não temos capacidade de ir até o reino de Deus, vamos pedir que o reino de Deus venha até nós. Vamos ver o que Allan Kardec nos traz. Senhor, destes leis cheias de sabedoria aos homens, leis que lhe dariam a felicidade se eles as obedecessem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se ajudariam mutuamente, em vez de se prejudicarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitariam os males que se originam dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. As misérias terrenas, em sua totalidade, provêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais. Então, está dizendo, as atribulações pelas quais nós passamos, as dificuldades, as confusões, os sofrimentos, tudo isso, as aflições, são origem da nossa inobservância à presença do reino de Deus entre nós. Se nós realmente aceitássemos o reino de Deus dentro de nós, nós não passaríamos por essas dificuldades que passamos. E o que é aceitar o reino de Deus dentro de nós? É obedecer às suas leis. Todo reino tem suas leis, né? Se você está num reino, você tem que obedecer ali.
quais são as regras, né? Se você está aqui no Reino do Brasil, o trânsito aqui no Brasil é pela mão, né? Você vai pela direita, não é verdade? O trânsito aqui vai pela direita. Na Inglaterra é pela esquerda. Então, no Japão é pela esquerda. Na Austrália é pela esquerda. Então, se você vai num outro país, tem que obedecer às leis daquele país. Já na Inglaterra você tem que dirigir do lado esquerdo. No Japão, na Austrália e tal. Aqui no Brasil, nos outros países da América, na Europa em geral, é do lado direito. Então, se numa coisa simples dessa nós obedecemos, ninguém vai sair na Inglaterra e dirigir do lado direito porque vai bater de frente com os outros carros. Por que então estamos no reino de Deus, que compõe todo o universo, nós não obedecemos às leis de Deus? Então toda hora estão batendo de frente. Toda hora vem um carro na mão e nós é que estamos na contramão. Vem um carro na mão e nós na contramão. Por quê? Porque nós não entendemos ainda a simples obediência a uma lei do trânsito divino, o trânsito do universo. Nós preferimos ainda achar que estamos seguindo uma mula pela estrada e ela faz o caminho que ela quiser. Não é assim, gente. Nós temos que obedecer a regras serem definidas. Há países em que permite o porte de arma, outros não permitem. Um permite a pessoa ter várias esposas. Cada país tem o seu jeito. O nosso livre-arbítrio de saber se quer ir para aqui, se quer ir para ali. E nós temos que usar isso. E, infelizmente, nós usamos isso contra nós mesmos, achando que estamos visando o nosso interesse, mas na realidade estamos agindo contra. Como eu falei, se cismar porque eu quero andar na Inglaterra no lado direito, vai bater de frente com os carros que vêm em sentido contrário. Ah, mas eu quero andar assim, eu me sinto bem, eu dirijo sempre assim. Gente, mas não é assim que funciona. Tem que andar, mas nós estamos há milênios aqui no planeta e não entendemos ainda como funcionam as coisas. O Cristo veio para isso, ele já mandou já deixou essa frase para o Pai Nosso com essa finalidade, de nos mostrar, olha, se vocês seguirem cuidar do Pai Nosso, vocês é que vão ser felizes. Mas nós ainda não entendemos. O Espiritismo, através de Allan Kardec, está nos abrindo tudo aqui, nos mostrando cada frase o que significa. Vamos ver se nós conseguimos entender. Ninguém pode dizer que desconhece vossas leis, porquanto em vossa paternal previdência desejastes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desrespeitam é porque vos desprezam. Essa aqui pegou pesado com a gente. Então, quem desrespeita a lei de Deus é porque despreza Deus. Isso é óbvio, né? Parece assim meio forte, mas é a verdade. Se eu desobedeço às leis do Brasil, eu estou desprezando o Brasil, gente. Se no Brasil existem leis para serem cumpridas, se eu não obedeço, conscientemente não obedeço, eu não sou um cachorro, nem um gato, nem um miquinho desses que anda perdido aqui pela cidade, se eles não obedecerem às coisas, o cachorro atravessar com sinal fechado, tudo bem, é um cachorro, não entende bem. Se ele fizer as necessidades dele na calçada, a gente vai entender, é um bichinho, não tem. Mas o homem não pode fazer isso, não é verdade? Então acontece com as leis naturais, as leis divinas. Nós não obedecemos e desrespeitamos, é porque desprezamos quem estabeleceu a lei. Aí eu pergunto, será que o dia, o futuro, quando as leis de Deus estiverem implantadas, sendo cumpridas em toda a terra, sob a regência do próprio Deus, ou de Jesus, ou de quem quer que ele recomende para isso, será que nós vamos ser mais ou menos felizes do que somos hoje? É uma questão da gente pensar. Se as pessoas acham que hoje está bom, está todo mundo numa boa, tranquilidade total, paz, né? Sem a necessidade, sem doença, sem nada, então tudo bem. Vamos esquecer isso aqui, vamos curtir a vida, desprezando Deus. Pô. Tem gente que não acredita, né? Então, vida que segue. Mas se nós achamos que tá ruim agora, deu ruim, como falam agora, né? Deu ruim, tá esquisito, tá fosco, vamos pensar. Será que por um segundo não vale a pena pensar? Será que aquele homem lá do século I, nasceu do século I, passou entre nós aqui 33 anos, trouxe essas mensagens, será que ele estava errado? Será que vale a pena dar uma chance a ele? Como dizia John Lennon, dar uma chance à paz, dar uma chance a Jesus. Será que
O que a gente tem a perder? Eu só penso assim, o que a gente pode perder em tentar seguir as leis de Deus? Não há o que perder, não está propondo nada aqui que vai nos atrapalhar, nos incomodar. Só vai incomodar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, nossa cobiça. E isso aí realmente, esse ponto nosso vai se sentir incomodado se nós resolvemos aceitar a lei de Deus. Agora, o nosso lado bom, nosso lado fraterno, nosso lado de amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos pais, aquele carinho que nós temos pelos nossos amigos que nos tratam tão bem, aquele amor que temos pelo nosso time de futebol. Será que esse lado nosso vai ter algum prejuízo se doravante aceitar cumprir a lei de Deus? Eu acho que não vai ter prejuízo. Então, não é uma questão só de falta de inteligência nossa, não é. Nós somos inteligentes o bastante para perceber a diferença. Então, qual é o motivo que nos faz não cumprir a lei de Deus, mesmo tendo aceitado que elas nos fariam bem? Falta de treinamento. A gente já sabe que tem que fazer, concorda, não somos contra e não pomos em prática, porque não temos o hábito. Nós estamos acostumados, diz que o hábito de fumar o cachimbo faz a boca torta, né? Nós estamos com a boca torta, fumamos cachimbo muito tempo, agora deixamos de fumar, a boca está torta. Até ela voltar para o normal, vai levar tempo, gente. Então, vamos fazer esforço para que possamos começar a cumprir a lei de Deus. E Kardec fecha aqui esse comentário sobre o segundo ponto, que é que venha o vosso reino. Dignai-vos, Senhor, apressar sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Então, ele está pedindo a Deus que apresse a vinda das suas leis, do seu reino, para que então os homens tenham a luz necessária para que sejam encaminhados na trilha da verdade. Então, Kardec já tem essa análise que nós estamos aqui sobre a primeira frase e agora sobre a segunda frase. No próximo programa nós vamos dar continuidade, ficar a cargo da Marta. E hoje a Marta vai dar uma pincelada também a respeito disso que nós já falamos, né, Marta? É verdade. Embora a gente esteja já com o tempo, né, meio apertado, eu só tenho a falar que realmente é importante o que você destacou agora no final, quando você disse que se nós já sabemos de tudo isso, já estamos nesse patamar de consciência, o que nos falta, então, para nós colocarmos em prática essas leis que nós sabemos serem perfeitas e só quererem o melhor para todos nós? É falta de treinamento, como diz o Antônio. Então, que realmente a gente passe, a partir de agora, né, colocar isso numa consciência cada vez mais profunda e comecemos, então, a executar esse treinamento. Das coisas mais simples, como não vou me treinar a colocar as leis divinas em prática através das pequenas leis humanas. Então, a gente, nas menores coisas, se a gente começar a fazer esse treinamento, daqui a pouco a gente está treinado para fazer as grandes coisas e executar de forma correta essas leis divinas. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.